eu estou de volta agora que o Marcelo Bonanza finalizou a temporada com os alunos da USI. Mas olha só que eu estou de volta por um período muito curto para conversar sobre um assunto muito especial. Porque logo eu vou passar de novo aqui a bola para Ellen Couto conduzir um pouquinho aí dos episódios dos autores Terapias que Curam. Mas o meu assunto aqui, para voltar para vocês, é conversar um pouquinho sobre as coautorias. Muitas pessoas perguntam, mas como que é esse processo de organizar autores, como fazer uma curadoria, escolher as pessoas certas e que fazem sentido para esse processo? Então, nada melhor do que estar aqui junto com duas pessoas que já organizaram coautorias aqui junto com a editora. A Ellen, que já perdi a conta, são mais de 14? São 14. 14 coautorias. O Bonanza, que já vai para a segunda e agora já estamos organizando a terceira. Participa do Negócio de Carreira também e tem mais 6 livros aí com a editora Perencim. Então, vocês estão super bem de convidados para entender sobre como funciona esse assunto. E olha só, eu quero até que esse episódio seja um manual aí para os autores, os organizadores de coautoria que estão chegando agora na editora para entender o quanto é importante pensar também nos bastidores, né? Que a Com gente pensa só certeza. no palco, a gente pensa só no livrinho aqui bonito e pronto, mas tem muita coisa para chegar aqui. Então eu gostaria que vocês se apresentassem. Bom, eu sou Ellen Couto, estou aí, ontem a gente falou na livraria, né, no lançamento, que desde os dinossauros da editora Perencim, né, estive no Negócio de Carreira, foi minha primeira coautoria e abriu muitas portas para mim, então por isso que eu também quis trazer esse projeto para outros profissionais, né, dentistas, terapeutas, né, que é o mais recente, mas empreendedores, então a gente tem aí arquitetos, que também foi um livro bem especial, então temos vários aí, várias profissões para a gente poder trabalhar em coautorias. Muito bom. Bom, eu sou Marcelo Bonanza, sou médico, escritor, diretor acadêmico do Universo da Saúde Integrativa, e esse projeto começou a tomar forma quando eu comecei a querer me tornar um escritor. E eu fazia a pergunta: por onde começar? Eu quero ser um escritor, mas eu não sabia por onde começar. E aí eu fui conversando com vários escritores, vários autores, amigos, colegas, né, os professores. Como que você começou? Como que a gente foi garimpando? E lógico, eu acabei chegando na Rafaela, por indicação do Lucas Naves, né, e fiz um curso com ele de hipnoterapia, de PNL e tudo. E ele falou assim: "Comece como participando como coautor". E eu te confesso que eu criei uma objeção naquele momento e falei: "Pô, mas eu vou participar, eu tenho muita coisa para contar, eu tenho muita coisa para falar, eu tenho muita coisa para escrever". E minha filha fala que eu Tem sou mesmo. ela fala: "Papai, você é o verdadeiro Forrest Gump", né, a Marcela Bonanza. Muito bom. E aí eu sou um contador de histórias. E eu falei assim: "Tá bom, eu vou fazer um teste". E aí participei do primeiro como coautor, e foi incrível, porque eu falei assim, eu pude vivenciar e adentrar nas histórias das outras pessoas. E aquilo criou um elo, criou uma ligação, e que foi emergindo. E todos que foram participando ali, ele trazia uma história e que queria escrever mais, queria falar mais. Um capítulo, 8 páginas, os caracteres eram poucos para tanta coisa que a pessoa queria falar, queria contar. E eu vi pessoas que falavam assim: "Poxa, mas eu não sei o que falar, eu não sei o que contar". Você tem uma história de vida, você tem uma vida, você chegou ali. Aquilo me serviu como berço para o nosso primeiro coautor da USE, né. E como que tudo que eu passei por aquela experiência, aí depois eu pude conduzir aqueles alunos e como agregar, como unir, como trazer esse pensamento mântrico e que o universo ele une em sinergia. Então se eu puder não, eu posso, né, falar para as pessoas que estão começando agora, em montar uma coautoria ou pensar em escrever, mesmo que ainda não seja autoral, eu quero te dizer que participar de um livro de coautoria é autoral, tá. Então, para quem está montando os seus primeiros, livros de coautoria e que vai ser um coordenador de coautoria, não use esse termo. Você é um coautor. Não, você é autoral, porque você é parte. E o livro toma formato com as histórias dos coautores. O termo é só um significado, porque ele está sendo um coautor, mas ele é autoral. É muito bacana isso, Marcelo, que você trouxe o alcance. Os livros de coautoria, eles são bem diferentes do livro solo, e cada um tem um objetivo. Às vezes a pessoa não entende
Então eu vou até esclarecer essa diferença aqui. O livro solo é óbvio que ele vai te dar mais autoridade e mais liberdade. Você vai escolher a capa, você vai escolher o processo, então óbvio que ele tem esse objetivo. Mas já a coautoria, ela te dá uma coisa que o solo não tem a mesma capacidade, que é a amplitude. Então aqui no livro solo, você vai crescer em círculo. A pessoa vai indicar o seguinte e cada vez o crescimento é exponencial. Quando a gente fala de uma coautoria, são vários círculos dessa corrente. Então, quando uma pessoa cresce, vai levando a outra e cada um vai puxando o outro, realmente como uma corrente. Então, eu sempre falo com as pessoas: quero começar com uma coautoria ou eu já tenho o livro solo? Faça também a coautoria, porque esse elo, essa conexão pode gerar muitas parcerias também. E como nós agrupamos pessoas por temas afins, já aconteceu aqui na editora, muitos coautores de acabarem fazendo parcerias, sociedades até, fazendo parcerias para eventos, até ontem mesmo no evento da USI, já um foi conhecendo o outro, já querendo fazer parcerias. Então a coautoria tem uma questão muito forte do network também. E quando a gente fala de coautorias de profissionais, a gente sabe que o network é uma coisa muito importante. Você falou uma coisa aí que é interessante e eu costumo falar lá para os nossos alunos, quanto é importante você criar conceito. E muitos querem ser visto e virar referência no que faz, na sua área de atuação. E eu falo assim, ó, me perguntam sempre, vem cá, você 14 livros agora, por que você ainda continua participando de coautoria? Por isso que você acabou de falar, o network. E esse network ele vai alastrando, isso é uma rede, né? Então eu recomendo que o escritor que já se consagrou como autor continue participando da coautoria. E essa troca é muito bacana, porque imagina que um livro desse aqui vai ficar no consultório dessas 30 pessoas. E o seu nome está ali. E quando a pessoa estiver folheando, ele vai entrar na casa, vai entrar na clínica, vai entrar na empresa, vai entrar em todos os lugares e está levando a tua proposta, a tua energia. E tudo bem que o livro autoral é como um filho, né? Sim. É um prazer, né? Eu comecei a minha história na coautoria do Negócios e Carreira, né? E fui vendo que além do consultório e da casa da pessoa, a gente vai atingindo também o Brasil, né? Essa primeira coautoria, ela me levou para São Luís do Maranhão, então para fazer palestras, então é um movimento que eu enxergo muito dessa forma, de uma amplitude que às vezes a gente não tem nem noção, a gente fica limitando ali os nossos sonhos e o nosso alcance, mas aí a gente vê os projetos internacionais também, né? Então a gente está expandindo aí não só para o Brasil, e o livro solo é um filho mesmo querido. No caso, a gente já está tendo muitos filhos. Bastante São filho. especiais, né? Você ali ter contar a sua história. A Rafa me ajudou muito na questão da estrutura, né? As pessoas têm muita dúvida sobre isso, né? Então, talvez dividir. E a dica, né, que ela dá e que eu dou também é: não fique lendo, não fique se criticando, escreva com amor, né? Escreva com o seu coração, e que depois você só vai ali refinando a sua história, né. Muito bom. E agora, como organizadores de coautoria, eu quero que vocês deem dicas para quem está dos dois lados. Primeiro, para quem está começando agora a organizar a coautoria, vocês com a experiência que vocês têm como organizadores, então que dicas vocês podem dar para essas pessoas que vão começar a selecionar um grupo, que vão começar a juntar esses autores, e um segundo grupo que são os coautores efetivos, os autores efetivos que vão estar juntos em uma mesma obra. Quais dicas vocês dariam? Para quem está aí pensando em organizar, né, é muito importante que os autores eles tenham uma sinergia também, que você converse e que você leia, entenda a história daquela pessoa que você está ali divulgando, porque acaba que você também vai estar levando isso daí e é o seu nome, então é uma responsabilidade muito grande. É a realização de um sonho de muitas pessoas, então estamos lidando ali com a alma, então ter muita responsabilidade nessa escolha, eu acredito que é o fator essencial. Ter contratos, falando aqui de uma parte também burocrática, né, fazer uma apresentação como se fosse ali, né, o seu mesmo, trazer aquele amor, aquela divulgação. E uma coisa que Marcelo, a gente estava conversando aqui também, essa questão de não morrer a coautoria, né? Então, de você Exatamente. continuar movimentando, fomentando ali os seus autores para uma próxima coautoria, para eventos, para gravações de podcasts, por exemplo, né? E cuidar dessa venda não só naquele momento do lançamento.
Muito bom. E para os autores que vão participar da obra? Os autores irem com o coração aberto, né, e confiar na sua história. Eu vejo muitas pessoas que têm histórias maravilhosas, mas que têm muito receio, que têm muito medo, né, de trazer essa história. Confia na sua história pode ajudar outra pessoa. Escreva ali sem ser aquele autocrítico que vira um auto chato, que a gente costuma falar, e viva esse momento ali também, divulgando a sua coautoria e dos seus colegas também, né. Então eu acredito que igual a gente está aqui se unindo, trabalhando nisso, né, eu tive a honra de estar no prefácio da primeira edição, então é justamente isso, esse intercâmbio ali de conhecimento, de apoio também. Muito bom. E você, Bonanza, o que Olha diria? só, para os coordenadores de autoria e que vão começar esse movimento, eu diria a você que faça convite para pessoas que você admira. Não só para poder participar por participar, mas pessoas reais que têm uma história e que você fala assim: "Poxa, que profissional, interessante. Que interessante ponto de vista essa pessoa tem para poder trazer outras possibilidades para o mundo", porque isso vai estar conversando, isso vai estar entrando em uma energia de simbiose muito bacana, e a pessoa vai sentir a verdade em você. Porque quando você manda um convite para uma pessoa para ser um futuro coautor, ele quer saber por que você escolheu ele para esse convite. Ah, mas é só pelo dinheiro? Não, é também pelo dinheiro, e tá tudo certo, ok? Mas ele tem um conteúdo, ele é uma pessoa interessante. E aí quando você passa isso, a pessoa fala: "Poxa, ó, uma honra você ter me convidado, eu achei muito legal", porque eu já recebi alguns convites para ser coautor, e sabe aquele convite automático? Nunca faça isso, Uhum. sabe. Se você vai convidar alguém, convida de forma personalizada. A pessoa eu não quero receber, convite de robô. Ó, convite de robô, nem manda para mim, tá. Eu de eu detesto convite de robô. Eu deleto tudo, você pode ser até uma pessoa muito bacana, mas eu deleto. Então, assim, faça convites personalizados de pessoas que você quer mostrar para o mundo. O que eu diria para as pessoas, você falou uma coisa muito interessante aí, que é contrato e tudo explícito. Eh, Ajustes corretos, normas, regras, estabelecimento, deveres e direitos, só fortalece a amizade, Uhum. tá. Tudo que é combinado e acertado e colocado no papel, constrói laços fortes. O que é acertado de boca afasta as pessoas e perde amizades, perde relações. Então, tudo tem que estar no papel. Porque qualquer coisa que falar, ó, ó, Lê, o que você, ok? Tá tudo aqui. A gente pode fazer um ajuste. Eu não sou inflexível e eu gosto das coisas, mas está aqui no papel, olha aqui, eu coloquei, você viu. Ah, dá para se fazer algo? Dá, mas o que não dá, não dá. Está aqui no papel, Sim, beleza? Não vai dizer que você não avisou, sim. não é? Então acho que isso fortalece os laços de amizade. E o outro ponto, a pessoa fica ciente do que você não está prometendo nada que não está ali. Ah, eu esperava mais. Por quê? Você fantasiou? Será que eu não fui claro? Porque se eu não fui claro, talvez eu não comuniquei, mas no papel está escrito. Então, as regras estão aí, como que nem você falou, ó, lê as regras. Leia o O manual. manual, Gente, gente. Lê o leia o manual. manual, por favor, autores, leiam o manual. Ó, eu adoro, eu faço a brincadeira com a Eneda, mas assim, ó, essa boneca tem manual, tem manual. Essa boneca linda aqui, para estar assim, ó, tem um manual. Então, se você compra um equipamento e você não lê aquilo ali e der problema, o fornecedor vai falar assim, ó, não leu porque não quis, beleza? Então o manual está aqui. E outro detalhe que é muito importante para quem vai começar a ser coautor, pense que esse é o primeiro passo, é o primeiro ponto de partida para você colocar para o mundo o seu pensamento, a sua essência, a sua verdade e o que você prega, porque não adianta você falar algo que você não é. Não tem mentira que se sustenta. Você não vai conseguir enganar a todo mundo a todo tempo, né? Mas então quando você coloca aquilo ali, aquilo vai trazer a sua verdade e isso vai propagar. Então, eu falo que o livro de coautoria, ele é a porta de entrada e a porta de manutenção.
Verdade, tá? Ele não é a exatamente. porta de saída. Porque você vai fazer muitos livros. Hoje aqui, você viu aqui, 9 vão se tornar autores, mas eu quero que eles continuem na próxima edição, porque sustenta a próxima conduta e a prospecção. Então, é muito bacana que você entre por uma porta e continue com essa porta, porque isso é portal, né? E um portal abre outro, um portal abre Com outro, certeza. e isso vira um ecossistema. Então, hoje, a proposta que fica aqui, né, nessa vivência é criar escrita terapia. Muito bom. E vou aproveitar também para deixar as minhas dicas, tá? Isso, Leiam o valiosas. manual. Isso serve tanto para os organizadores quanto para os participantes. Mas além da parte do manual, obviamente, tem outros pontos importantes dentro de uma organização. A Ellen faz isso muito bem, Bonanza faz isso muito bem, que eles já até mencionaram, que é escolher as pessoas certas que fazem sentido para dentro da proposta do livro. Então, o organizador, ele tem esse papel não só de juntar também as pessoas, de escolher e selecionar, mas de acompanhar também a obra. Então, dar opinião sobre a capa, participar sobre o processo e promover outras atitudes além do livro, que foi algo falado aqui. Eu, quanto diretora da editora Perencim, organizadora dos organizadores, eu sempre gosto de promover esses movimentos em que os organizadores possam ficar livres para fazer atitudes diferentes. Inclusive, tivemos ontem um lançamento de coautoria, nos próximos dias vamos ter de uma outra coautoria, e a editora, ela sempre está de portas abertas para os organizadores fazerem esses movimentos. Então, quanto mais você se movimentar dentro dos próprios autores, mas já tem 1 ano que foi publicado? Então, é mais importante ainda você fazer mais um movimento para solidificar. E não seja organizador de uma coautoria isolada. Nós temos aqui, né, a edição 1, temos a edição 2, o Terapias que Curam da Ellen já vai para a edição 3, então faça bem feito para fazer de novo. Se você fizer mal feito, você vai fazer uma vez só. Então, não queime o seu filme, faça uma coisa que realmente vai ter continuidade. Nós falamos muito sobre isso na Feira do Livro, falei muito Verdade. sobre isso em vários momentos. Hoje em dia, eu não entro mais em nenhum projeto que não for para uma década. E agora, mais recentemente, depois de voltar da China, eu decidi que eu não entre em mais nenhum projeto que não servir para os meus netos. Então, eu estou cada vez mais milenar, e isso fica de dica também para você. Não, uma coautoria tem uma energia muito grande. Sim. E aí eu vou deixar até depois eles falarem sobre isso. Muita energia, muito trabalho, não é simples para você que está aí do outro lado da tela achando, é muito fácil organizar coautoria. Não é. É um trabalho profissional. E dá trabalho, como Muito outros trabalho. trabalhos também. Mas se você fizer bem feito, você vai ter isso aí de uma forma perpétua, vai criar um ecossistema, vai fortalecer, por exemplo, como Bonanza, que traz alunos dele para dentro desse ecossistema. A Ellen, que já trouxe vários autores que fizeram a coautoria e hoje em dia são autores de livros solos, fizeram outras iniciativas. Então, faça de uma forma que você vai querer repetir, que as pessoas vão te pedir para você repetir também. E agora, para os autores que aproveitem a oportunidade. Realmente, estejam presentes e entendam o significado de colaboração. É uma collab. Então você precisa. Estamos aqui no podcast, então vou deixar o meu colega falar. Estamos aqui num evento, então a mesa ali eu vou autografar junto com esse outro coautor. Então, todo momento, a grande força da coautoria é você colaborar. Então, fazer esse movimento forte, igual tiveram autores que fizeram lives, e aí um foi convidando o outro, igual o Bonanza já tá falando, para convidar a Ellen pra cá, você convidar ele. Sim. Então, essa troca é que faz a coautoria ser coautoria, então a gente precisa aproveitar. Justamente o que é o diferencial dela, né? Com certeza. E a gente já está trazendo aí também, né, aproveitando aqui para poder vender o nosso peixe, mas essa parte de coautorias, dessa importância que a Rafa trouxe de trazer mais de uma, mas com um propósito também. Não é só fazer por fazer, porque senão realmente vai ser uma e nada mais. Eu tenho aqui, né, a Áurea que teve no Empreendendo Sucesso 3 e que está no Terapias que Curam 3, e agora a gente está indo para o Empreendendo Sucesso 4,
que vai ser a nível nacional, então a gente vai estar aí buscando, né, eu e a Rafa, vários empreendedores, aí já é um recado do Brasil para a gente poder estar se unindo aqui em São Paulo, vamos estar aqui no podcast também, e aí também resgatar esses autores que a gente já teve, que são grandes nomes em Juiz de Fora também, né, e que a gente possa estar levando eles para o Brasil. Então, assim, é esse movimento que não pode parar, nem deve parar, né. Exatamente. Eu gosto dos organizadores porque já leem o meu pensamento, porque a próxima pergunta era justamente essa. Então, o que nós estamos preparando? A Ellen, no caso, está preparando, organizando o Empreendendo Sucesso 4ª edição, que foi muito sucesso na cidade de Juiz de Fora, reuniu mais de 100 autores? Sim, temos grandes nomes. A segunda edição nós tivemos 22 autores, primeira com o Diogo, lá da Souza Gomes, vários, a editora Perencim. Porque nós participamos das coautorias. Porque a gente acredita no que a gente faz, então a gente precisa estar presente também, né, levando isso. Então, assim, em Juiz de Fora a gente fez a Feira do Livro, agora foi incrível estar com os autores, receber eles numa Feira do Livro, né. Eu tive na Bienal do Rio a convite da editora, né, então, assim, toda essa movimentação, ela é muito importante. E o Empreendendo Sucesso, a gente sabe dos desafios do empreendedor, mas a gente quer também que você conte pra gente, que você inspire outras pessoas, né. E agora, com esse lançamento aqui em São Paulo, que é uma novidade para o Empreendendo. Exatamente. Então, se você é um empreendedor que tem uma história de sucesso para inspirar outras pessoas, você pode participar do nosso processo seletivo. Estão abertas as inscrições com lançamento em novembro aqui em São Paulo, na Livraria da Vila, e também você poderá estar sentado nessa mesa participando de um podcast para levar a sua mensagem, além de outros benefícios que você sabe que a gente aqui da Editora Perencim sempre gosta de agregar coisas diferentes para o seu posicionamento profissional. Então, você pode entrar no nosso site e se candidatar aí para a 4ª edição desse grande sucesso. E agora, mais pro Bonanza, temos também mais coautoria. Se você não é um empreendedor, mas é da saúde, embora empreendedores também estão na saúde, temos a coautoria pro ano que vem, não é, Bonanza? 4 coautorias. A Confraria dos Pensadores, que eu quero convidar todos os coordenadores e coautores, né? Você já está lá na Confraria dos Pensadores, a Ellen ainda não estava, já vou te mandar o link. Já estou guardando. Já estamos lá, a gente já tem 480 membros pensadores, né? Que a gente estimula a ser um pensador. A outra confraria é o Mundo Out. Profissionais que trabalham dentro desse mundo do autismo, do transtorno do espectro autista, trazendo toda a sua experiência, todas as pessoas envolvidas. Pais, mães, educadores, terapeutas, médicos, o todo. E a outra é os prescritores magistrais, métodos e práticas, que a gente vai estar trazendo cada um com o seu método. E você viu aqui quantos métodos cada um já criou, né? Então, dentro desse contexto, e seguir a 3ª edição dos profissionais da Nova Saúde, e vamos fazer junto um trabalho junto com o Edel Pontes, né? Com a Nova Era. Muito Então, bom. vamos fazendo assim. Então, eu convido todos os coordenadores da Editora Perencim para estar participando com a gente nisso e levar também os meus para estarmos juntos em sinergia e estar fazendo esse trabalho junto. Okay? A gente gosta de integrar. Então agora, já caminhando para o final aqui do nosso podcast, foi um prazer estar com vocês e eu gostaria de que vocês deixassem uma mensagem de inspiração aqui. Eu tô me sentindo assim, né, com o coração cheio de alegria, né, de ontem estar participando lá junto com os autores, com o Marcelo, de ver esse movimento da alegria deles estarem ali falando sobre a sua história, né, então acho que isso para mim é muito importante. Você trouxe uma fala que também fez muito sentido do histórico e da história da pessoa, então a coautoria, eu acredito que ela une os dois de uma forma brilhante. Então, assim, para mim é um prazer enorme estar aqui participando, né, muito obrigada. Estamos juntos aí em breve, aí em muitos outros projetos. Trazendo um contexto do que a Ellen falou, para quem não entendeu, eu tenho uma frase importante, que história não é histórico. Então, muitas pessoas por aí estão contando várias histórias sobre as coisas que elas acreditam que são verdades. Mas o histórico é efetivamente o que você faz, o que é registrado, o que é tangível, o que realmente foi feito. Então, sempre que você até mesmo for participar de uma coautoria, sempre que você for fazer um negócio, não olhe para a história, olhe para o histórico, porque a história
bonitinha, todo mundo sabe contar. Cansada de ser enganada é uma frase que eu também falo muito. Até IA cria, né? É verdade. Exatamente. E a mensagem que eu quero deixar, né? Você viu que eu peguei o microfone, né? Ela nem passou pra mim, mas A gente aqui tá tudo A gente é sinérgico. assim, eu convido as pessoas a viverem na pergunta, tá? E não julgamento, mas uma questão de consciência, de sempre estar podendo perguntar ao universo: como eu posso me tornar um escritor melhor? Como eu posso me tornar um autor? Como eu posso me tornar um coautor? Universo, mostra-me. E deixar que o universo te traga sabedoria e puxe desse universo, download universal, e que muita gente fala: puxa, eu queria tanto escrever, eu queria tanto me tornar um escritor, e por que não? Pergunte, viva na pergunta. E o que vier, deixa fluir, sem julgamento. Não queira botar ordem no caos. O caos é portal, o caos é transformação. Afinal de contas, se esse mundo existe, se nós existimos, é que viemos do caos, não é verdade? Então, deixa fluir e pergunta para o universo. Universo, como, de que maneira a editora Perezin, os coautores, os coordenadores, pode me levar além? Muito bom, fechou com chave de ouro aí o nosso podcast. Então, se você tem dúvidas, além de perguntar para o universo, você pode perguntar aqui para a editora Perencim como funciona para você publicar, tanto como autor, participando de uma das nossas obras com processo seletivo aberto, que atualmente são 6 fixas, 3 internacionais e 3 nacionais. Você também pode se perguntar para o universo e para a editora como ser um organizador, que nós vamos estar aí para segurar sua mão e te ajudar nesse momento a dar voz a outras vozes. Muito obrigada pela presença de vocês aqui e obrigada pela sua assistência. Agora eu vou passar a bola para a Ellen continuar aqui a coordenação, mas continue aí que eu volto. Eu sempre volto.